É. Tem outra pergunta aqui. Tem aqui. A chamada dieta low carb pode prejudicar? Tudo em excesso pode prejudicar, né? A dieta low carb, ela é uma dieta mais saudável. Carboidrato é maléfico, ele tem inúmeros fatores que são danosos, né? O excesso de carboidrato pode elevar seus índices glicêmicos, pode o açúcar, os índices glicêmicos, o açúcar em excesso depois vira gordura, vira colesterol, pode te dar um aumento de uma dislipidemia, né? Uma hipercolesterolemia sanguínea. Esse acúmulo de colesterol pode se depositar no seu fígado, causando uma esteatose hepática, então gordura no fígado, né? Então, a dieta excessiva em carboidratos, ela tem uma digestão mais complexa. O paciente, às vezes, sente um pouco de empachamento, um pouco de náuseas, um pouco de excesso de gases. Então, a dieta low carb, ela costuma, sim, ser uma dieta reduzida em carboidratos, mais saudável. Porém, eu sempre gosto de falar dos excessos, né? Sim, que sim. tem gente que entra no low carb, que é aquele low carb que só come ovo, carne e alface, e que às vezes o organismo precisa também de um pouquinho de carboidrato. Existem carboidratos que são saudáveis, né? Nem todos os açúcares não são, mas a gente tem, por exemplo, né, a frutose, que é um tipo derivado do grupo dos açúcares que é saudável. Então, às vezes, tem alguns carboidratos que são protetores e que são interessantes, e as dietas low carb que são bem orientadas, com o nutricionista do lado te dizendo doses, né, diversidades que você pode estar buscando, ela é muito benéfica, mas em excesso, né, feita às vezes de forma indiscriminada da cabeça de cada um, pode também trazer malefícios, mas geralmente ela é mais saudável. É aquela velha máxima, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Assim, a dose, até água em excesso faz mal, né? Pois ficar urinando toda hora, mas geralmente o gastroenterologista gosta que beba bastante água. Gosta, viu? né? Olha que a gente gosta, porque evita ressecamento, né? Lava ali o nosso tubo digestivo, melhora também quadro de diarreia. É muito importante a ingesta de água, às vezes a gente se esquece disso e tem que ser frisado aqui. Tem outra pergunta aqui, Amanda. Aqui é o seguinte: refluxo esofágico é consequência do estresse? Adorei a pergunta, né? A gente falou aqui da pirose funcional, que é uma das entidades clínicas de doenças não orgânicas, ou seja, doenças que quando você faz exames, às vezes você não dá esse diagnóstico, e que você pode ter decorrente do estresse, porque ele é um dos fatores etiológicos, apesar de não ser o único na maioria das vezes. Existe também o paciente que tem refluxo no exame e que tem estresse. E é o que é mais comum, né? Porque eu falei aqui da pirose funcional, que é aquele que tem o exame normal, mas tem aquele paciente que tem esofagite de refluxo na sua endoscopia e que ele nota que em momentos de estresse os sintomas e a sua inflamação se agravam. E isso a gente observa muito, sim, na prática médica. Então existe. Eu estive... Recentemente você falou de tabu, na semana passada eu estava em Ilhéus, no simpósio que teve de gastro, e eu dei uma aula sobre refluxo lá, né? E nessa minha aula eu falava que um dos fatores etiológicos da doença do refluxo não é só alimentação, não é só a presença de hérnia hiatal, que a gente vê na endoscopia, né? Que é uma alteração anatômica, não é só o afrouxamento, às vezes, daquele esfíncter que favorece aquela regurgitação, aquele refluxo do alimento do estômago para o esôfago, e também a parte emocional atua, né, em mudanças na nossa motricidade, na forma como esse esôfago funciona, deixando às vezes ele mais lento, ou às vezes ele mais apertado, gerando quadros de dor, né? Então, sim, a parte emocional, ela é um dos fatores etiológicos que contribuem para a doença do refluxo. Tá. Tem pessoas, assim, por conta do refluxo, tem pessoas que vivem aí à base dos famosos prazóis, né? Tem gente que vive. Você acha que é necessário ou tem hoje alguma terapia que consegue tirar a pessoa desse quadro, mesmo quando ela tem esse afrouxamento ali você usou o termo que eu esqueci agora. Esfíncter. Do esfíncter, né? Para quem vive nos prazóis, tem alguma outra solução? Bom,
A primeira solução é mudança de alimentação, mudança de estilo de vida, né? Isso aí eu sempre preciso martelar nessa tecla. Parece uma vitrola quebrada, mas eu preciso realmente reforçar que para o paciente abandonar a necessidade de uso de medicamentos tão importantes como esses prazóis que você falou, que são os antissecretores, a gente classifica eles como inibidores de bomba de prótons, que são esses medicamentos que a gente usa, são os mais famosos, né, e os de primeira linha para tratamento de doenças como esofagite de refluxo, como gastrite, que são inflamações do estômago, o tratamento de úlceras. Então são medicamentos importantíssimos e super eficazes, mas como toda medicação tem efeito colateral, né? Então deve ser usado na dose certa, no tempo certo, né? Pelo período correto. Tem escolhas que podem ser realizadas. Hoje em dia a gente tem novos antissecretores que não são só prazóis, né, no nosso arsenal terapêutico para a gente escolher como associação, como troca, como substituição. Então tem que ver como é que está a sua resposta clínica, se você está respondendo bem àquela medicação, se você precisa daquela medicação e por quanto tempo você precisa usar aquela medicação. Isso é individualizado caso a caso. Que ótimo. E aqui... Me diga uma coisa, Amanda. Probióticos. É bom para a saúde? Opa, adorei, tava faltando essa pergunta aqui. Eu cheguei a comentar um pouquinho aqui da nossa microbiota, né? Que são esses micro-organismos que povoam o nosso tubo digestivo. E agora a vanguarda na gastroenterologia é falar de probióticos. A gente faz, às vezes, até congresso só sobre esse tema, né? As nutricionistas prescrevem ali bastante, não só os gastroenterologistas. E sim, tá também nos mercados, né? Você pode comprar ali produtos que contêm lactobacilos, ricos em probióticos. Você pode fazer, né? Tem em casa, às vezes, uns kefir, uns artesanais que as pessoas, às vezes, manipulam e confeccionam. Bom, os probióticos, eles têm um fator relevante, essencial para um bom funcionamento da nossa saúde digestiva. Tá? Quando existe esse desequilíbrio dessas cepas, dessas famílias, desses micro-organismos, sejam bactérias e diversos outros tipos de cepas de micro-organismos que estão no nosso trato gastrointestinal, quando isso está desequilibrado e as causas são diversas, uma infecção pode desequilibrar o seu microbioma, uma medicação que você usou, um anti-inflamatório para uma dor de coluna, pode desequilibrar, né, a sua microbiota. Uma alimentação diferente numa viagem que você fez pode desequilibrar. Momentos de estresse, períodos de insônia, diversas questões podem alterar esse seu microbioma e em inúmeros momentos na nossa vida é importante essa reposição, né? A escolha da cepa, da quantidade, do tempo também vai variar de caso a caso, você tem que ver isso com o seu profissional de saúde, seja seu nutricionista, seu gastroenterologista que vai estar te acompanhando nesse sentido, mas é uma peça-chave importantíssima que a gente pode usar no controle dos nossos sintomas do tubo digestivo.